Essa é a parte da casinha dos pombos, né, do princípio da casa dos pombos. Esses são os meus pombos, essas são as minhas casinhas. Se eu não tiver uma casinha para cada pombo, meu algoritmo vai se confundir. Vai acontecer esse tipo de coisa aqui, né, se eu obrigar ele a parar antes da hora. Beleza? Então vamos comparar isso aqui. Aqui a gente está pertinho já da resposta do nosso limitante. Tá? Essas duas grandezas que a gente está relacionando. Só que, quando eu quero analisar isso aqui, eu quero isolar esse K, né? Porque eu quero saber quão grande esse K tem que ser, né? Qual que é o número mínimo de comparações. Olha, 2 elevado a K é maior ou igual que N fatorial. Se eu jogasse log dos dois lados, eu teria K é maior ou igual do que alguma coisa. O número mínimo de comparações é maior ou igual que alguma coisa. É o limitante inferior que eu quero. Exceto que eu não sei log de N fatorial. Então eu vou usar um subterfúgio aqui, um truque matemático com vocês aqui, só para a gente saber resolver aquilo. Então vejam aqui comigo, ó. N fatorial é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 e assim por diante, correto? Só que eu vou quebrar aqui entre a metade grande e a metade pequena desses fatores, porque o que dificulta fazer conta com fatorial é que cada um dos fatores dele, porque ele é uma composição de fatores, né? Cada fator é diferente dos outros. Eu vou quebrar aqui para simplificar, dar uma homogeneizada. Já que o que eu quero é um limitante mesmo, né? Ó, basta uma coisa que seja menor ou igual para limitar. Então, o N fatorial, ele é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2, tanana. Imagina que eu chego aqui, olha, N sobre 2 mais 1 vezes N sobre 2. Pensem que o N, eu podia trabalhar com piso, mas pensa que ele é par agora, só para simplificar a análise, tá? N sobre 2 mais 1, N sobre 2, N sobre 2 menos 1, e assim por diante, até 2 e 1. E daí acabou. Eu só fiz aparecer esses caras aqui do meio. Por quê? Porque daqui até aqui, de N sobre 2 mais 1 até N, eu tenho N sobre 2 fatores. N sobre 2 termos multiplicando. Certo? E de N sobre 2 até 1, e subtraindo de 1 em 1, eu tenho também N sobre 2 fatores. Agora eu vou fazer um limitante aqui. Eu vou falar, olha, N fatorial é igual a isso, que por sua vez é maior ou igual, e eu quero saber de vocês. Por que fator eu posso trocar todos esses termos para conseguir uma análise mais simples aqui? Me falem um cara que é menor ou igual do que todos esses termos aqui da metade grande. O N sobre 2 mais 1. N sobre 2 mais 1. Para ficar mais simples minha conta, eu vou trabalhar com N sobre 2. Tá? Seria verdade para N sobre 2 mais 1, só que a conta fica um pouquinho mais complicada. Então, esse cara vai virar N sobre 2. Esse, N sobre 2. Esse, N sobre 2. Até esse aqui, N sobre 2. Eu tenho N sobre 2 fatores, cada um deles valendo N sobre 2. Todos esses caras são menores ou iguais do que o correspondente de cima, então a conta está certa. De modo semelhante, os caras de baixo eu vou substituir por 1. Que também é um limitante válido. Parece que eu estou perdendo muita coisa. E de fato, esse número aqui é bem menor do que o de cima, mas ainda vai servir para o meu limitante. Então, tá bom. Para a análise que a gente quer fazer. Simplifica as coisas. Entenderam a ideia? O 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai colabar, vai ser só 1. Esses caras aqui vão ser o quê? Vão ser N sobre 2 elevado a N sobre 2. E isso aqui eu sei tratar com muito mais facilidade. Então eu volto para cá e coloco, olha, 2 elevado a K é maior ou igual que N fatorial, que é maior ou igual que N sobre 2 elevado a N sobre 2. Joga log dos dois lados, K é maior ou igual. Quando eu jogar o log, isso aqui pode sair do log, né? O log tem essa propriedade. Pode multiplicar na frente. Então fica N sobre 2 vezes log de N sobre 2. Então, sendo verdade que o número de sequências com tamanho N é N distintas, é N fatorial, e que o número máximo de sequências que o algoritmo consegue identificar com K comparações é 2 elevado a K, não dá para fazer mais do que isso, a gente tem que o número de comparações, para a gente ordenar, para a gente identificar corretamente, ter chance de ordenar, tá? Não quer dizer que acabou, ele ainda tem que modificar as posições dos elementos, tudo. Mas só para identificar corretamente as sequências, tem que ser maior ou igual que N sobre 2 vezes log de N sobre 2.
E isso aí é da ordem de n log n. Então quer dizer que não era por acaso que os nossos algoritmos estavam parando numa barreira n log n de eficiência. Tá? Não dá para fazer com menos do que n log n comparações, fora o resto das operações. Só de comparação já vai me custar n log n. Entenderam a ideia? Só para introduzir uma notação que vocês não veem muito, deixa eu colocar aqui. Quando a gente fala, normalmente, a notação Ozão, eu falo para vocês que a gente lê ela como da ordem de, né? Proporcional a. Por exemplo, O de n quadrado, é da ordem de n quadrado. Mas, na verdade, tem mais uma parte dessa notação que eu não conto para vocês, que ela é parente do menor ou igual. Então, se eu falo que alguma coisa é Ozão de n quadrado, quer dizer que é limitado por cima. É menor ou igual que uma constante vezes n quadrado. Tá? Sem entrar em detalhes técnicos, mas é essa a ideia de limitar por cima. Aqui eu estou limitando por baixo, daí a notação é outra. Aqui eu vou falar que K é ômega de n log n. Você lê esse ômega como limitando por baixo, quer dizer, K é maior ou igual que uma constante vezes n log n. Sendo que a constante pode até ser uma fração, pode ser meio, tudo bem, mas é uma constante vezes n log n. Quer dizer que o tamanho de K cresce pelo menos como a função n log n, a menos dessa constante. Tudo bem, gente? Com isso, o que a gente mostrou é que não há esperança de obter algoritmo de ordenação baseado em comparação que seja melhor do que os que a gente já tem, a menos de uma constante. Pode ser que tenha algum lá que, né, eu mesmo falo para vocês, olha, na prática, se eu não me engano, o quicksort tem uma constante menor do que o merge, que tem uma constante menor do que o heapsort. Mas todos eles vão ter funções que crescem como n log n. E a gente acabou de mostrar que não tem nenhum algoritmo que vai fazer menos do que n log n, operações, para conseguir ordenar. Tudo bem? Isso seria um bom encerramento, né? Aparentemente seria um bom encerramento do bloco de ordenação, porque, poxa, então tá bom, já conhecemos vários algoritmos eficientes, acabamos de provar que esse é o mais eficiente que dá para fazer, mas não é o encerramento, é só um turning point. Por quê? Porque, e isso é uma lição para além desse uso específico, quando a gente encontra limitantes em computação, isso é uma estratégia que é interessante vocês conhecerem, tá? Porque aparece de modo recorrente. Quando a gente encontra um limitante, a gente, especialmente quando é um limitante teórico, assim, um resultado matemático e tal, não adianta brigar com ele. Se a prova estiver correta, e eu admito, a prova que eu fiz para vocês não é a mais formal, tá? Eu tentei ser didático, mas ela não é a mais formal. Mas essa prova, existe a versão toda super formal dela, não adianta brigar com ela. Não dá para fazer um algoritmo de ordenação de propósito geral, baseado em comparações, que gasta menos do que n log n operações, da ordem de n log n operações. No entanto, a gente pode contornar o limitante. Sempre que a gente se depara com algum limitante desse tipo, a gente pode contornar. E por onde que a gente vai contornar nesse caso? A dica já está na própria frase, né? Eu tentei ser cuidadoso para não enganar vocês. Isso é um limitante para algoritmos baseados em comparação. A gente vai ter que olhar para... Se a gente quiser fazer melhor, a gente vai ter que olhar para casos específicos e para algoritmos que ordenam de outro jeito, com outra pegada. E o algoritmo que a gente vai ver agora é o counting sort, que ordena baseado em contagem. Ele não ordena baseado em comparar pares de elementos, mas em contar valores.